eu descobri que eu tô cansada das relações superficiais. Acho que é normal que todo fim de ciclo a gente fique nesse espaço de entre, onde a gente começa a cozinhar, questionar muitas coisas dentro de nós, sabe? Eu tenho conversado com algumas amigas que também moram aqui fora e elas têm falado que estão sentindo a mesma coisa, como se essa época fosse uma época de um pouco de um certo vazio, mas não um vazio ruim, sabe? Um vazio de realmente você questionar todos os seus passos, questionar a vida que você está levando, questionar o que você quer a partir de agora. Isso é muito comum desses fins de ciclos e a gente está chegando na primavera aqui, então eu sinto que esses períodos eles trazem muito isso. Nas últimas semanas eu também tenho passado por esse processo de conseguir entender várias coisas que estão dentro de mim para depois eu conseguir organizar isso e trazer aqui, porque eu sei que quando eu falo isso aqui, muitas pessoas que às vezes também estão sentindo a mesma coisa acabam se conectando com isso, mesmo sem saber. Aquele tal da voz aos sentimentos, né? Eu também já senti isso vendo outras pessoas em que muitas vezes eu estava sentindo coisas que eu não estava entendendo e aí eu vi essa pessoa falando sobre isso e imediatamente você sente aquela conexão, né? Que você fala, caramba, é isso que eu estou sentindo. Para mim ficou muito evidente nesse fim de ciclo que eu tô cansada das relações superficiais. E o que eu quero dizer com isso não é que toda relação precisa ter uma profundidade, mas pelo menos para mim as relações elas precisam ter verdade e é isso que eu falo sobre não ser superficial. Muitas pessoas estão vivendo nessa superficialidade e isso é uma coisa que me cansa muito, eu acho que acaba drenando a nossa própria energia. A gente precisa entrar num momento, muitas vezes na nossa vida, de maturidade emocional e de entender que muitas vezes não é sobre você não ter mais empatia, compaixão ou você não fazer pelo outro, mas sim porque talvez você tenha entrado em um momento que você percebeu que você precisa cuidar de você mesmo. Por muito tempo acho que estive nesse lugar de querer fazer demais pelo outro, né? Querer ouvir o outro, sempre o lado do outro, entender quais os sentimentos do outro, mas eu sempre privei os meus próprios sentimentos, ao ponto de eu ter que sempre buscar uma explicação para eu não me conectar com alguém, ao ponto de eu sempre ter que buscar uma explicação para sentir o que eu sentia, porque muitas vezes você sente que aquele sentimento talvez não seja válido ou que você precise de algo muito plausível, né? Algo que tem uma justificativa para você estar sentindo aquilo e não simplesmente o fato de você sentir aquilo. Acho que eu percebi muito nesse processo que eu tenho vivido que não é que as pessoas são boas ou ruins, sabe? Mas muitas pessoas não estão compatíveis com esse campo da verdade, da transparência, da vulnerabilidade, simplesmente porque elas criaram essa capa, né? Foi talvez um modo de sobrevivência que elas criaram na vida, justamente por momentos muito traumáticos, por momentos de muita dor, de muita confusão. Só que o problema é que quando você se relaciona com esse tipo de pessoa, você acaba sentindo, principalmente se você é uma pessoa que tem uma sensibilidade. E eu acho que quando você tem essa sensibilidade de perceber aquilo que está dentro das pessoas e não só o que elas estão mostrando fora, estar se relacionando com pessoas desse jeito acaba te drenando demais, sabe? A gente tem conversado muito isso em família, né, eu e o Pablo, sobre essa questão das pessoas presentes, mas que não estão presentes. A gente tem falado muito sobre presença, acho que num contexto geral no mundo, mas poucas pessoas estão vivendo de fato essa presença. E muitas pessoas, elas dizem que elas estão presentes, mas mais num contexto de bater ponto, sabe? Aquela pessoa que ela quer bater ponto, ela quer estar aqui do seu lado para falar que está presente, mas você sabe que ela não está presente, você sente isso. Eu quero realmente relações com as pessoas que estão dispostas a ser vulneráveis, a se literalmente se despir, digamos assim, e não que vivem com base nessa camada que elas criaram. Inclusive eu tenho prestado muita atenção sobre essa palavra
na minha vida, que é o tempo. Acho que para mim se tornou cada vez mais essencial não o desacelerar, sabe, só na palavra, mas o desacelerar de valorizar mais o meu tempo, valorizar o que eu tô fazendo no meu tempo, com quem que eu estou passando o meu tempo. Para a própria sobrevivência, o que eu percebo é que muitas pessoas, elas mentem para si mesmas. E esse foi um modo dela de sobreviver dentro desse contexto. Isso não é sobre a pessoa ser boa ou ser ruim, sabe? Eu acredito que não é porque você não se conecta mais com uma pessoa que aquela pessoa se tornou ruim. Pelo contrário, se você não se conecta com alguém, se você não quer mais alguma coisa na sua vida, seja, sei lá, um trabalho, seja um relacionamento, seja um lazer que você tem, um estilo de vida, não é porque aquilo se tornou ruim necessariamente, não é sobre as polaridades, né, em que tudo se coloca hoje, mas muitas vezes é porque aquilo já não ressoa mais com você mesmo e tá tudo bem. Eu acho que a gente pode normalizar esse tá tudo bem você não se conectar com pessoas que talvez antes você se conectava, com pessoas que antes para você eram pessoas que você admirava, com pessoas que talvez você tenha criado memórias. Não significa que as memórias morreram, que tudo aquilo morreu, mas significa que você mudou. E tá tudo bem a gente mudar. Tem uma coisa que eu falei a minha vida inteira e que tá cada vez mais evidente para mim, é que o que eu busco na minha vida é liberdade. Só que eu entendi que eu nunca conseguiria sentir de verdade essa liberdade se eu não me desconstruísse por dentro, se eu não me libertasse dessas capas sociais que você acaba criando ao longo do tempo para uma sobrevivência sua. Então, essa máscara, ela pode vir de diversas formas, né? Ela pode vir de uma pessoa, por exemplo, que se mostra o tempo todo muito feliz e otimista e tudo mais. Pode ser daquela que quer parecer o tempo todo super intelectual e inteligente. É aquela pessoa que muitas vezes se mostra super humilde, mas existe uma estratégia por trás daquela humildade. Se eu busco na minha vida liberdade, eu preciso estar com pessoas que eu me conecto dentro disso, com pessoas que eu sinto não uma coerência externa, mas uma coerência interna mesmo, sabe? Porque o externo, ele muitas vezes muda, né? A gente muda os nossos valores, as nossas ideias, as nossas vontades. Eu já falei várias vezes aqui, né, sobre essa questão de, durante muito tempo, eu ter me problematizado justamente por ser diferente. Porque quando você pensa, age diferente das outras pessoas, ou talvez da maioria das pessoas, você acaba se sentindo num lugar meio inadequado, sabe? Você sente que você está fazendo, será que eu sou errada? Será que eu que estou problematizando demais? Será que eu que estou sendo profunda demais? Enfim, vários questionamentos surgiam na minha cabeça com relação a isso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu mergulho muito nos meus sentimentos e na minha própria história. Inclusive, a minha história antes de vir para a Suíça, ela foi uma história, assim, completamente de resgate, sabe? Da minha vida, da minha infância, dos vazios que ficaram, sabe? E eu sinto que quando eu vim para cá, eu vim com todo esse contexto muito bem encerrado dentro de mim. Sempre deixei os sentimentos virem, deixei sempre os sentimentos cozinharem dentro de mim para eu poder absorver isso, para eu poder entender isso, para depois eu me libertar disso. As pessoas que passaram pela minha vida, elas achavam que isso estava muito ligado a um peso, a enxergar muitas vezes a vida até com um olhar mais sério, mais rígido, né? Porque, na verdade, nem todo mundo está disposto a isso. E eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa feliz, mas eu também tenho meus momentos super para baixo, momentos que eu me sinto, eu falo, meu Deus, eu estou num humor completamente depressivo, sabe? Não consigo entender meu sentimento, que geralmente é nesses momentos que eu estou cozinhando sentimentos dentro de mim. Mas eu já me questionei demais, sabe? E por ser diferente, por agir dessa forma, achei que eu era errada, enfim, que eu tinha que ser mais leve, que ser mais leve era não encarar essas coisas, era não sentir esses sentimentos, sabe? Mas eu acho que no final a gente só consegue ser livre, a gente só consegue encontrar essa transparência que eu, pelo menos, busco na minha vida, se a gente está disposto a literalmente se despir dessa forma. Hoje eu amo essas pessoas vulneráveis e eu me conecto muito com elas justamente pelas transparências que elas carregam, sabe? Por essa coragem de mostrar quem elas são,
por mais que existam dores por trás de se mostrar do jeito que elas são, sabe? Porque eu acredito que todos nós carregamos. Eu sempre falo, para mim é extremamente vulnerável estar aqui compartilhando sentimentos, sensações, porque não é uma confortável você colocar para fora coisas que você sente, né? Muitas vezes você recebe julgamento, muitas vezes as pessoas interpretam o que você fala de uma forma completamente errada e muitas vezes você fala coisas para a pessoa, você está falando A e a pessoa está entendendo Z porque simplesmente não bate, sabe? Não tem um equilíbrio, realmente uma compatibilidade naquela relação. E eu amo essas pessoas transparentes porque eu me conecto com elas por elas terem coragem de se mostrar quem são, por elas não terem medo de perguntar, por elas não terem medo de se mostrar, por elas não terem medo de sentir. E dentro disso você sente o vínculo verdadeiro, você sente um vínculo que ele vem da verdade, que ele vem da transparência. Ele não é um vínculo forçado, ele não é um vínculo comprado, ele é um vínculo que ele realmente existe, porque ele é o que é, assim, sabe? Aquela pessoa, ela é daquele jeito, com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades, mas ela se mostra da forma como ela é. Eu tenho falado muito sobre esse estado de entre, né? Desde que o inverno começou aqui, quando eu gravei meu primeiro vídeo falando da temporada Wintering aqui no canal, onde eu ia compartilhar esses entres que a gente vivesse aqui. E eu acho que para mim fica muito claro agora nesse fim de ciclo que esses entres, eles não são na verdade só parte do inverno, eles são parte da nossa vida. Eu e o Pablo, a gente conversou muito sobre isso, a gente tomou a decisão que a gente ia passar esse final de ano nós três, né? A nossa família, eu, Pablo e Lorenzo. Foi uma decisão nossa em conjunto, porque a gente estava refletindo muito sobre esse contexto família, sobre esse contexto da verdade, da transparência, da presença, sabe? E em vários momentos, né, eu via que assim, as pessoas postando foto e na família e tal, e milhões de presentes e várias coisas acontecendo. E eu acho que o que me passava na cabeça, essa época de Natal, principalmente quando a gente tá todo mundo junto, né, reunido, a família toda, ela é meio que aquele final feliz. Mas e os entres? E como é que foi aquele ano com aquela família, sabe? O que aconteceu durante aqueles entres? Eu acho que eu me interesso muito por essa parte que ela é muito oculta na sociedade, porque ela é a parte feia, ela é a parte dos defeitos, ela é a parte das discussões, das diferenças, das brigas. E quando a gente vê as fotos de Natal, é a família sempre junta, né, unida, com vários presentes embaixo da árvore, mas a gente não sabe o que aconteceu no final das contas durante aquele ano naquela família. E eu acho que eu sempre me interessei por isso, porque eu acho que esses entres, eles são o que trazem esse espaço de transparência na vida. Esses dias eu estava no telefone com a minha mãe e fazia tempo que eu não falava com ela, porque a gente tem essa relação, que a gente entendeu que para nossa relação funcionar, a gente precisa desse espaço. E fazia já vários meses que eu não falava com ela. Ela me ligou, ela falou, posso falar com você rapidinho e tal? A gente acabou ficando 2 horas no telefone. Aí eu até dei risada depois, falei, nossa, a falar rapidinho. Isso acontece com frequência na minha vida, de pessoas que às vezes eu me conecto naquele tempo, sabe? Porque existe uma troca real naquele momento. Mas depois que aquela troca ela se perde, ela não existe vínculo real, não existe desejo, não existe conexão por algum motivo, por que a gente quer manter essas relações na nossa vida? A verdade é que ninguém é obrigado a ficar em um lugar que se sente desconfortável ou com pessoas que não sentem mais conexão nenhuma só para você não ser interpretada como dramática, sabe? Só para você não ter uma interpretação que você julga que não é a interpretação certa sobre você. E muitas vezes as pessoas criam histórias para deixar mais confortável para o próprio ego. Impor um limite é quase sempre muito interpretado como uma ofensa, né? As pessoas têm muita dificuldade de entender limites pessoais. Eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade de pôr limites pessoais. Eu era essa pessoa que eu estou descrevendo aqui, que sempre precisava de uma justificativa para poder expor os meus próprios sentimentos, do porquê que eu estou sentindo isso, do porquê que eu não sinto mais conexão. E isso é uma prisão, né? É uma prisão você ficar aonde você não se sente bem. É uma prisão você ficar em relacionamentos onde você sente que não te agregam mais. A grande mudança que vem com uma maturidade emocional, digamos assim,
é que não é que você não liga mais para ninguém, mas você aprende que o que as pessoas pensam de você não te define. Nem tudo precisa de um ponto final. Muitas coisas acontecem por períodos cíclicos, né? Por períodos específicos. Então pode ser que alguma relação, que em algum momento você não se conecte mais por algum motivo, mas que depois de muitos anos talvez você se conecte de novo, sabe? São momentos específicos em que a gente vive na vida. Toda relação a gente precisa entender como é que a gente nutre as relações, sabe? Como é que toda relação ela exige uma certa manutenção. E eu acho que a gente tem que entender o que a gente pode, como que a gente pode contribuir. Eu sou uma pessoa que eu já percebi que eu prefiro mais, como eu falei, né, a qualidade do que quantidade. Eu não sou uma pessoa que eu preciso estar falando todo dia com a minha família, com as minhas amizades. Eu não preciso estar falando todo dia. Mas quando eu falo, eu sei que existe uma troca real.